Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre Caçador Sem Coração, que é o primeiro livro da Mariposa Escarlate da Kristen Ciccarelli. Então, a nossa protagonista é a Rune Winters. Ela entregou a própria avó a pedido dela para que a neta pudesse viver quando a Guarda Sanguínea matou as rainhas bruxas e começou a caçar todas as bruxas. E hoje, 2 anos depois, ela vive sob disfarce, como se ela fosse alguém leal à República, por ter entregado a própria avó, né? Todo mundo acredita fielmente que ela é fiel, quando na verdade ela é também a Mariposa Escarlate, que é uma bruxa que faz de tudo para resgatar o maior número de bruxas possível. E o livro começa com ela literalmente chegando na Serafine, que é uma anciã que era amiga da avó dela, que foi tipo o último pedido dela que ela encontrasse a Serafine, e foi pega pela Guarda Sanguínea naquela mesma noite, mais especificamente pelo Gideon, que é o irmão do melhor amigo dela, o Alex, e é um dos melhores caçadores de bruxas, que inclusive foi o responsável por se livrar pessoalmente de duas das três rainhas irmãs. Então a Rune decide tentar atrair o Gideon para salvar a Serafine, e ele sempre afasta ela por achar que ela é uma idiota, sem conteúdo, além de o irmão dele, apesar de a Rune ainda não saber, né, o Alex ter sentimentos por ela. Porém, um informante dele avisa que marcas de magia da Mariposa Escarlate foram encontradas no navio da Rune, onde duas bruxas escaparam. Então ele vai tentar se aproximar da Rune para descobrir mais, mesmo achando que ela não tem nada a ver com isso, ao mesmo tempo que ela precisa se envolver com algum homem onde ela consiga informações, um casamento com alguém relacionado ao Guarda Sanguínea, para continuar salvando mais e mais bruxas. E essa marca que eu digo aqui nessa história, a magia ela é feita com sangue, e quando você lança um feitiço, fica como que uma ilusão da sua marca pessoal, e cada pessoa tem a sua marca, né? De que um feitiço foi lançado ali. Pode ser qualquer coisa, no caso da Rune, é uma mariposa vermelha. Inclusive por isso que ela ficou conhecida como Mariposa Escarlate. O Gideon, ele vai até a festa dela e ele é muito... E assim, é muito claro para mim que existe uma atração entre eles dois. Mas ambos estão bem desconfiados, ao enganar um ao outro, né? E com razão, já que os dois estão mentindo e escondendo coisas. E aparentemente o trauma do Gideon com relação às bruxas deve ter algo a ver com o tempo em que os pais dele foram contratados como costureiro das rainhas bruxas. Pelo visto, foi isso que transformou ele em quem ele é, já que ele é completamente diferente do Alex, né? A Rony tenta enganar ele para ele beber um vinho encantado, só que ele não bebe. E nós temos uma cena onde a atração entre os dois, assim, solta faísca, mas ela derruba vinho nele e ele vai embora logo depois pra, tipo, tentar escapar, e ela consegue tomar de volta o controle da situação. Como eu disse, as bruxas elas precisam de sangue para realizar os feitiços delas, seu ou dos outros. E quanto mais fresco o sangue, quanto mais recente, melhor o feitiço. Porém, usar cortes frescos para magia deixa marcas, a cicatriz fica prateada e se forma o que na história eles chamam de estigma. Por isso, a Rune só usa sangue antigo, ela coleta em N situações, uma situação mensal, por exemplo, o que deixa os feitiços dela bem mais fracos. E corpos têm aparecido pela cidade e o Gideon acredita fielmente que é a Mariposa Escarlate que está usando esse sangue. Ele desenha um vestido para ela, para um evento de pessoas leais à República, onde ela vai ser homenageada, e aproveita para tirar as medidas dela e ver se ela não possui nenhuma marca. E ela também tenta seduzir ele, descobrindo que haverá uma transferência naquela tarde, que ela presume ser da Serafine, porque é a bruxa que eles estão mantendo sob prisão, né? E, inclusive, ele diz onde ela está sendo mantida, o que eu achei bem duvidoso, já que esse homem é louco de esperto, e acontece que eu estava certa, era realmente uma armadilha, e o Gideon estava esperando a mariposa, porque daí ele ia saber, mesmo que a mariposa não fosse a Rune, ela teria culpa, ela era simpatizante de alguma forma se a mariposa aparecesse lá. E ela apareceu. Mas a Rune consegue escapar dele e usa o próprio sangue dele para trancar ele na mina. Então ela sai ferida levemente, mas ela consegue esconder e ela vai até a festa para a qual ela convidou ele
onde ela consegue copiar um mapa da prisão onde a Serafina está presa e consegue também algum tempo ao fazer o Gideon acreditar que ela fofocou sobre a transferência, é, sobre a informação que ele deu para ela e para outras pessoas. Então ela faz com que ele acredite que ela não era mais a única que sabia, então talvez ela não tenha nenhuma relação com a mariposa. Assim, a gata saiu, depois dela cair que nem um pato na armadilha dele, ela saiu assim maravilhosamente. Nessa parte da história, eu já estava criando as minhas teorias e assim, que na verdade a Cressida, que é a última rainha, que foi a única que não foi morta pelo Gideon, e sim pelo Alex, o irmão dele, na verdade enganou ele de alguma forma e está viva. E ela quem está usando esses corpos que o Gideon tem encontrado pela cidade, inclusive, e eu tô falando isso agora porque nesse momento a Rune faz um comentário muito específico. Inclusive que ela pode ser a outra amiga da Rune, que é a Verity, que só o Alex e a Verity sabem que a Rune é uma bruxa e ajudam ela nas questões de Mariposa Escarlate. Já que ela fala pra Rune que as duas irmãs foram mortas e que ela aprendeu sobre magia só observando elas. E ela conheceu a Rune depois do golpe das rainhas serem mortas, quando ela sentiu o cheiro da magia da Rune e avisou a Rune para tomar cuidado com isso. O que me deixou com o pé atrás foi que a Rune reclama nessa parte da história sobre a Verity usar um perfume muito forte. E isso me fez pensar que ela pode estar usando magia para mudar a aparência dela. E a Rune não reconhece, porque a Rune não sabia nada sobre magia. Quando a avó dela morreu, ela ainda não sabia que ela era uma bruxa, ela descobriu depois. Então ninguém nunca ensinou nada para ela. E daí a Verity, como eu falei, a Verity convenientemente ela tinha duas irmãs bruxas, mas ela não era bruxa, mas só de ver elas praticarem magia, ela aprendeu tudo, entende? Na minha cabeça, a partir desse momento, foi assim, cravado que a Verity era a Cressida, a rainha a última rainha que não foi morta pelo Gideon. Então a Rune ela chama o Gideon para ir em um jantar com ela, esse jantar onde ela será homenageada, o mesmo para o qual ele fez o vestido e tirou as medidas dela. E eles conversam um pouco mais, ambos se iludindo de que eles estão fazendo isso só para conseguir informações. Ele fala sobre como as rainhas bruxas eram malignas, todos os abusos que a Cressida praticava com ele, especificamente como elas faziam feitiços proibidos que usavam o sangue de outras pessoas à força, o que isso corrompe a bruxa. Se você usar o sangue de outra pessoa sem autorização, isso corrompe, te deixa maligna, enfim. A responsabilidade da Cressida na morte da irmã mais nova dele, no subsequente suicídio dos pais, o que a fez entender um pouco mais os motivos dele, apesar de não ser nenhuma desculpa para ele caçar todas as bruxas no mundo. E em troca ela falou um pouco sobre a avó dela, sobre como foi ser criada por ela, já que ela foi adotada, né? Os dois se beijam, mas o Gideon se afasta ao pensar no irmão dele, que ama ela, e ela sai correndo achando que ele se afastou por ela, né? E o dia do jantar onde a Rune vai ser homenageada chega, só que o Gideon se atrasa porque dois homens do batalhão dele foram encontrados mortos também. E no jantar a Rune recebe um presente que é expurgar a própria Serafine, que eu não vou descrever aqui o que é o expurgo. Só tenham noção que as magias das bruxas utilizam o sangue, então é algo relacionado a tirar o sangue do corpo. Porém, um fogo amaldiçoado aparece bem no momento em que eles colocam a lâmina na mão dela, e o Gideon chega bem a tempo de salvar a Rune, e ele encontra numa mesa, embaixo de uma mesa, a marca de conjuração da Cressida. O que pra mim só corrobora a minha teoria, que a Verity é ela, já que a Rune levou a Verity no jantar de última hora quando o Gideon avisou que ia se atrasar. Enquanto isso, a Verity também descobriu, nesse jantar onde a Serafina estava presa, como entrar, então eles têm uma semana para resgatar ela. O Alex pega o cartão de acesso do Gideon, a cadeia, né, em um jogo de cartas, e quando ele vai entregar para Rune, ele conta que o Gideon encontrou a marca da Cressida. E a verdade que ninguém sabe sobre 2 anos atrás,
que ele não matou a rainha bruxa, ele teve piedade, ele deixou ela fugir se ela prometesse não causar nenhum mal. E aí as coisas vão fazendo mais sentido, porque como eu falei, o Gideon não precisa ter raiva de todas as bruxas. Só que bem ou mal, as rainhas bruxas estavam corrompidas pelo tipo de feitiço que elas faziam. Elas eram más. Apesar de nem todas as bruxas serem, elas eram más. Então a Rune já tem essa percepção por causa do tipo de feitiço que elas usavam, né? Por ter encontrado a marca da magia da Cressida, o Gideon ele toma várias medidas para tentar encontrar ela e ele acaba caindo numa armadilha ao invadir uma gráfica onde supostamente haviam várias bruxas se encontrando. 2 explosões acontecem, 27 pessoas morrem, além de feridos, o que faz a Rune surtar completamente, sair correndo, procurar, pensando que ele foi um dos que se foram, né? E nisso nós temos o nosso primeiro hot, e é inacreditável ler esses dois tentando se enganar, afirmando que eles estão fazendo isso por interesse, por informações, e não pelos sentimentos que eles claramente têm um pelo outro. Ai, gente, pelo amor de Deus, os dois são muito espertos, mas são muito burrinhos pra esse tipo de coisa, tá? No dia seguinte, a Rune acaba fugindo porque ela escuta o Gideon falando que ela não significou nada pra ele, que tudo isso só aconteceu porque ele queria ver se ela tinha estigmas. Como eu disse, eles acham que eles estão enganando quem? De verdade. Mas ela aceita se casar com o Alex, já que ele gosta dela e ele não quer ver ela morta, né? E ir embora pro continente com ele logo após o resgate da Serafine. Porém, no dia antes do resgate, a Verity afirma que vai com ela, mas o seu último frasco de sangue some e quando vai até a faculdade ela não encontra o quarto da Verity, ninguém conhece ela, então ela vai se encontrar com o Gideon antes do resgate, o que era uma armadilha. Ele foi até a casa dela no dia anterior, ele ouviu todos os planos, descobrindo que a Rune é a mariposa. O Alex, ele é preso junto com ela por se entregar como simpatizante, mas quando ela e a Serafine estão para serem executadas, um exército de bruxas aparece, liderado pela Verity, que, eu estava certa, se trata da rainha bruxa, da Cressida. E a Cressida mata o comandante da Nova República. Ela tenta atirar no Gideon também, só que o Alex se joga na frente dele e o protege. E ele pede para que a Rune use o sangue dele para fugir no último suspiro. Então ela faz um feitiço de terremoto que permite que as bruxas escapem. E o Gideon promete que ele vai caçar ela para sempre, basicamente. Então elas partem para o continente e a Rune pede para Serafine treinar ela. Essa fantasia, gente, ela me prendeu muito e ela foi muito surpreendente pra mim, apesar de lá no começo da história eu já ter certeza de que a Verity era Cressida, desde o momento em que a Rune reclamou do perfume dela. Eu amei o desenvolvimento desse casal e assim, eu também tô bem ansiosa pra ver como as coisas vão se desenrolar no próximo livro. Só eu achei diferente demais, sabe? Esse conceito das bruxas, essa questão do sangue. E ele traz muito um viés político de que o governante não é bom o suficiente, não está fazendo bem para o povo. Um novo governante dá um golpe, toma o poder, mas também não é bom para todo mundo. Então, o quanto as pessoas andam numa linha, sabe? Nossa, maravilhosa, uma história maravilhosa, é uma fantasia, você consegue tirar muita coisa. E o desenvolvimento desse casal, ai gente, apesar de dar vontade de bater a cabeça deles uma na outra e falar se beijem logo, se amem, porque ninguém se comunica, se eles se comunicassem as coisas não iam acontecer desse jeito, porque todo mundo se ama, mas ninguém diz que se ama. Mas, né, é o que a gente espera de um slow burn. E é isso, gente, espero que vocês gostem. Até mais.